Volta aqui na Mix com Fala Vereador, aqui no canal 34, canal aberto, qualquer um pode assistir, pega em qualquer lugar e toda terça às 9 da noite e todo domingo à 1 da tarde nós estamos juntos com Fala Vereador, conversando com os vereadores da Câmara Municipal de Piracicaba. Você vai acompanhar agora um bate-papo com o vereador José Pedro Leite da Silva. O José Pedro vai falar sobre o habitat, as casas populares do Mário Bedini. Você que está com dificuldade para pagar, você é morador do Mário Bedini, você que tem a sua casa popular, está com dificuldade de pagar, como será a renegociação das parcelas dessas casas populares e também vamos falar a respeito do projeto do microempreendedor. Muito interessante para você, profissional que quer abrir o seu negócio, você vai entender como isso é possível, pagando menos impostos, como isso pode ser viável de acordo com a sua realidade. A partir de agora, no bate-papo com o Zé Pedro, aqui no Fala Vereador. Vamos começar o nosso bate-papo com o vereador José Pedro Leite da Silva. Como vai, Zé Pedro? Tudo bem? Tudo bem, Cardinale. Realmente um trabalho findando o nosso ano, né? Mas muito produtivo. Vamos falar a respeito aí de alguns dos aspectos mais importantes do ano de 2009, aí um balanço geral de 2009 e questões de interesse de toda a população de Piracicaba, como a questão habitacional. E eu gostaria de saber de você sobre a situação dos moradores que nos acompanham no habitat lá no Mário Bedini, né? Aquelas 264 casas, né, que foram construídas dentro desse projeto desta ONG. E a questão do parcelamento, né, da negociação do parcelamento das famílias que residem nessas residências lá no Mário Bedini. Como é que está a situação dessas famílias, José Pedro? Bom, pela nossa felicidade, pelo trabalho das famílias, o amparo do Ministério Público, o reconhecimento do Habitat, mais a INDAP, nós consideramos uma grande vitória que acabamos obtendo nesse ano de 2009, onde essas famílias, esse projeto, só para a sociedade se situar, o Habitat é uma organização mundial de habitação e ela veio em 1996 em Piracicaba para construir casas populares para aquelas famílias que estavam extremamente excluídas de qualquer outro tipo de financiamento. E aí o Habitat entrava com material de construção, a prefeitura com o terreno e as famílias com a mão de obra. Acompanhamos esse processo até o ano de 1999, foram construídas 264 casas de moradia, onde essas famílias se integraram durante 36 meses para a construção das suas casas, que depois eram sorteadas. Aí veio 1999, quando se fechou o contrato e as famílias teriam que estar pagando as prestações relacionadas ao custo do material que foi gasto na construção de sua casa. Por se tratar de famílias naturalmente de baixo poder aquisitivo, a própria crise econômica daquele momento, muitas famílias acabaram se tornando inadimplentes. E nós sabemos que contratos que prevêem reajustes de juros, de correções e de multas, sem dúvida alguma, acaba virando uma bola de neve e o montante da dívida acaba crescendo acima da capacidade contributiva dessas pessoas que lá residiam. Então, face a essa situação, já por volta de 2005, famílias endividadas que não pagaram as suas prestações, o Habitat começou a entrar com processos de reintegração de posse. E aí algumas famílias já estavam iminentemente para serem despejadas. Aí que fomos até aquela localidade, fizemos uma ampla reunião no ano de 2006 e abrimos um processo de negociação que, pela nossa felicidade,
no ano de 2009, nós acabamos colhendo fruto de todo esse trabalho. Como que se deu? Só para sentirmos o quanto avançamos, o quanto quantas reuniões nós tivemos lá com aqueles moradores, e hoje a felicidade de que eles possam estar definitivamente pagando as suas casas e tendo uma moradia garantida para a sua família e para o futuro de seus filhos, dos seus parentes, que por sinal serão os grandes sucessores daquelas casas. De que forma? Estamos falando de famílias carentes, né? Extremamente carentes. Bem deixar claro, foram contempladas, inclusive com as residências, pela dificuldade que enfrentavam. Sim, são famílias que não se incluíam em nenhum outro tipo de financiamento. Ou seja, não tinham renda superior a um salário mínimo. Tanto é que o valor da prestação ele deveria ser indexado a um percentual em torno de 15% do valor de um salário mínimo. Aí nós sabemos que os custos dos materiais de construção subiram e o indexador era o custo do material de construção. E aí o que ocorreu? Famílias que estavam até antes desse grande acordo que nós fizemos perante o Ministério Público, junto com o Habitat, tinham dívida de 15 mil reais. O que isso significa? Significa que elas deviam 15 mil reais. A dívida principal era em torno de 5.500 em 1999. Aí o que ocorreu? Essa diferença de 5.500 é de juros e multas que acabaram elevando esse montante a 15 mil reais. Aonde, se não conseguiram pagar 5,5, que era na época, com certeza pagar 15 se tornaria muito mais difícil. Mas aí entramos com amparo do Ministério Público, abrimos uma ampla discussão em relação até o processo de fabricação, alguns defeitos que ocorreram nas moradias, até pela falta de qualidade, às vezes, dos produtos lá aplicados, ou até falta de um acompanhamento de pessoas mais técnicas na própria construção das casas. Algumas casas tivemos que juntar fotos e subsidiar mostrando reparos que haviam necessidade de serem feitos. Mas tudo isso, juntado num processo que hoje tem quase 1.000 páginas, nós colhemos o fruto da felicidade. O Habitat, fechamos agora há um mês atrás, um acordo junto ao Ministério Público, aonde o Habitat, aqueles 15 mil reais, ele esquece os juros, esquece a multa, esquece a correção, volta a dívida do contribuinte para os 5.500 reais daquela época e ainda dá um desconto de 35% como um reparo daqueles materiais que nós entendemos que poderiam ser de baixa qualidade. Em outras palavras, aqueles moradores que tinham uma dívida de 15 mil, a dívida caiu para R$ 3.600. Isso é aquele que nunca pagou nenhuma prestação. Então imagine você conseguiu hoje uma casa com R$ 3.600, aonde temos asfalto, onde temos creche, onde a qualidade de vida hoje naquele bairro é de boa, eu diria boa qualidade em função dos equipamentos sociais que o bairro acaba tendo. Em função disso, como pagar isso? É claro que não tem condições de pagar isso à vista. Nós vamos dividir o total da dívida por 11% de um salário mínimo, que hoje está em torno de R$50. Isso significa que quem devia 3.800, a gente divide por 50 e vai pagar praticamente 60 a 70 prestações de R$50 e poderá estar com a casa própria em seu nome. Quem devia 15 mil vai pagar prestações de R$50. Sim, em 70 meses, praticamente R$3.500, e com isso ele vai poder tirar aquela dor de cabeça de não ser despejado e ter a propriedade inteiramente em seu nome. Então, sem dúvida alguma, para nós é uma grande alegria. Eu acho que só Deus realmente paga para nós essa alegria de amparar aquelas famílias e chegarmos no final tão feliz da forma que entendemos. Se somarmos, só para a gente ter uma ideia, Cardinale, do montante disso, se somarmos 264 famílias
ou seja, de 15 mil para 5 mil, dá 10 mil reais praticamente. Multiplicar pelas 264 famílias, nós conseguimos um desconto na ordem de 2.640.000 reais a favor daquelas famílias. Para ter uma ideia, algumas famílias que já tinham pago um determinado montante, eles acabaram tendo o mesmo desconto. E às vezes quem estava devendo R$ 2.500 quitou a sua casa, ou seja, não tem que pagar mais nada. Então aquele que estava pagando a sua casa. Então eu acho que para nós é uma grande alegria, queríamos agradecer, vamos dizer, ao Ministério Público, agradecer a sensibilidade do Habitat, porque o que nós sempre batíamos, porque ele se tratava de uma organização não governamental. Então, eu acho que receber o dinheiro que vai ser aplicado em outra família, não importa o tempo, o importante é que essas famílias paguem com dignidade e com a capacidade que eles têm de efetivamente pagar aquilo que eles estão devendo. Então, para nós, foi um ano assim de muita alegria, principalmente por esse fato. Então, uma boa notícia a todos que nos acompanham no Mário Dedini. Muito obrigado pela grande audiência que nós temos no Mário Dedini, a todos aí do Habitat. Não, notícia fantástica, porque nós estamos falando de dignidade. Queria até aproveitar, o Mário Dedini, eu diria, não só, eu acho que foi um ano bom para nós também, porque não só o Mário Dedini. Na realidade, quando a gente fala o Mário Dedini, nós tivemos um outro trabalho lá, que foi uma taxa de iluminação pública, que nós defendemos 2.000 famílias. E entramos na justiça, uma taxa que foi uma obra realizada em torno de 1998 para 99. Aí a prefeitura fez uma iluminação pública lá, ou seja, colocou a iluminação pública nos postes, e aí ela não cobrou a taxa de iluminação pública. E só foi lançar o carnê em 2006. E aí eu, junto com aquela comunidade, também movemos um grande processo, um processo que acabou praticamente no final de 2008 para 2009, que a gente pode até contar como uma vitória, aonde essas famílias deviam em torno de 100, 150 reais de iluminação pública para a prefeitura. E foi cobrado em 2006. Entramos na justiça, recorremos dessa cobrança, alegando o direito de todo cidadão que está previsto no Código Tributário Nacional, que é a prescrição e a decadência do direito de cobrança. Ou seja, a prefeitura passou mais que 5 anos, não tinha cobrado, não lançou e veio cobrar 7 anos depois. Aí entramos, arguímos o direito que está no Código Tributário Nacional e essas 2.000 famílias também tiveram a isenção do pagamento da taxa de iluminação pública. Então, acho que nessa luta também, para nós, é uma grande satisfação. Tem famílias que estavam inscritas, aquelas que não estavam inscritas, nos procurem no nosso gabinete, que nós vamos dar um encaminhamento para que a sua dívida seja inteiramente, ou seja, remida em função desse ganho que nós tivemos, que foi um processo longo também, 2006 até 2008, passou por várias esferas dentro da prefeitura, ganhamos em última instância no Conselho de Contribuinte e essas famílias hoje estão beneficiadas desse grande trabalho também que nós realizamos. José Pedro, outra questão bem... Vereador José Pedro Leite da Silva, mais uma vez, conversando comigo aqui no Fala Vereador. Muito obrigado, José Pedro, mais uma vez por esse bate-papo. Eu que agradeço, Cardinal. Realmente foi um ano bom estar ao seu lado, a sua equipe. E eu queria aqui aproveitar para desejar a todos os nossos piracicabanos e a todos os brasileiros, os paulistas, um feliz final de ano, né? Um feliz Natal, e que realmente seja um Natal com fraternidade, com Deus dentro da família, e que seja o mais harmonioso possível e que o ano de 2010, um ano assim, 2010, seja marcante para todos nós e seja melhor do que o ano 2009. Obrigado, até a próxima. Até a próxima.